Bom, agora vamos tentar gravar o de função de segundo grau. Eu gravei o primeiro, só que ficou meio ruim, então decidi apagar. Deixando bem claro que eu tô gripado, podem perceber, então me desculpem por alguma coisa que me incomoda aí, certo? Vamos lá. Função de segundo grau fórmula geral, f de x é igual a x mais ax ao quadrado mais bx mais c, certo? E sempre lembrando que esse f de x, ele é, vamos dizer assim, igual a y, certo? É muito importante você perceber isso na hora de montar o gráfico, tudo bem? Vamos lá. Vamos lá analisar alguns termos, certo? Assim, já que isso aqui é uma aula resumo, certo? Eu não vou dizer, por exemplo, os que eu acho mais importante falar é sobre o A e sobre o C. O B, ele tem sua influência, mas eu acho que não muito relevante, certo? E nem muito abordado em questão, tipo, você não... Enfim, vamos lá. Primeiramente, o A, para ser uma função de segundo grau, ele tem que ser diferente de zero. Ele não pode ser igual a zero. Por quê? Se o A fosse zero, seria A vezes x ao quadrado, no caso seria 0 vezes x ao quadrado, certo? 0 vezes x ao quadrado seria 0. Então esse termo aqui, ó, sumiria. Ficaria só bx mais c. Isso aqui seria uma função de primeiro grau. Então se o A for 0, deixaria de ser uma função de segundo grau. Por isso que ele não pode ser igual a 0, certo? Pronto. Aí o A, ele tem vamos dizer assim, sua habilidade, certo? Ele tem sua peculiaridade no gráfico, que acho que é o mais importante na função de segundo grau é o gráfico, certo? Que ele determina a posição da concavidade da parábola. Como assim? Se o A for maior que zero, no caso for positivo, a concavidade é para cima. Se o A for menor que zero, ou seja, for negativo, a concavidade é para baixo, tudo bem? Você pode pensar assim, ó. Se o A for maior que zero, a concavidade da parábola, já que o gráfico da função de segundo grau é uma parábola, vai ser para cima, algo desse tipo. Se o A for negativo, caso menor que zero, vai ser para baixo. Tudo bem? Pronto. E o C, que eu acho que é muito importante também e ele ajuda muito na hora de montar o gráfico. O C é chamado de termo independente, tudo bem? Ele determina o ponto onde a parábola intersecta o eixo y. Como assim? Vamos supor que isso aqui é um gráfico, tudo bem? Esse aqui será um plano cartesiano, certo? Eixo x, eixo y. E vamos supor, se o C for 2. O gráfico, vamos supor que o gráfico fosse assim. Certo? O ponto que ele passou no eixo y, que seria esse aqui... Deixa eu aproximar aqui, ó. Vou desenhar maior, tudo bem? Ok. Pronto. Esse ponto aqui não é o ponto que o gráfico intersecta o eixo y, que ele corta o eixo y. Então, se o C fosse 2, então isso aqui, esse aqui seria o 2, seria o ponto 2 do eixo y, certo? Mais tarde a gente vai ver melhor sobre isso. Mas enfim, ele tem essa peculiaridade, determina o ponto onde a parábola intersecta o eixo y, tudo bem? Vamos lá. Coisa agora fundamental para tudo que envolve função de segundo grau, que é os zeros da função. Vocês vão me ouvir falar raiz e tudo mais, mas um dos meus professores falou que é meio errado falar raiz numa função. Quem tem raiz, segundo ele, é equação. Função não tem raiz, tem zero, certo? Mas enfim, já que todo mundo fala raiz, eu não vou deixar de falar raiz também. Mas vamos lá. Assim, não agora, né? Vamos lá. Zero da função. Primeiro você tem que ter em mente dessas duas fórmulas. Delta é igual a p ao quadrado menos 4ac e x é igual a menos b mais ou menos raiz de alta sobre 2a. Essa fórmula aqui você nem precisa decorar. Você vai usar tanto ela, mais tanto ela, que você vai aprender e não vai nem... Nunca mais vai esquecer. Vai estar 40 anos e nunca mais vai esquecer, certo? Vamos lá. Peculiaridade do delta, que é chamado muito de discriminante, certo? Quando o delta for maior que zero, ou seja, positivo, nossa função vai ter duas raízes reais e distintas. Ou seja, os dois valores que a gente vai encontrar, já que na função de segundo grau a gente encontra duas raízes, certo? Dois zeros, até 2, melhor dizendo.
Então, a gente vai encontrar dois que são diferentes, tudo bem? Então, por exemplo, seria x' igual a 1 e x' igual a 2, por exemplo. Dois valores diferentes, certo? E, vamos lá. Quando o delta for igual a 0, a gente vai achar duas raízes reais iguais, ou dois zeros reais iguais. Então, os dois valores que a gente vai achar ao resolver essas duas fórmulas aqui vão ser iguais. X' igual a 1, x' igual a 1 também. Perdão, x' igual a 1 e x2' igual a 1. Dois valores iguais, tudo bem? A gente vai ver isso melhor mais tarde. E quando o delta for menor que 0, não vai ter raiz real, certo? E o que isso influencia no gráfico? Os valores dos zeros que a gente encontra, ou raiz, são os valores de x em que o y seja 0. Ou seja, são os valores de x que a gente vai encontrar em que y seja 0. Por exemplo, esses dois pontos. Vocês concordam que esse valor de x, seja lá qual for, o y dele é igual a 0, porque ele está justamente no meio dessa reta. Se ele está no meio da reta y, então o y é 0. Então, a gente tem dois valores aqui, ó, esse e esse aqui. São dois valores de x em que o y é 0, que são as nossas duas raízes, ou dois zeros da função, tudo bem? Quando o delta for igual a 0, a gente vai achar duas raízes reais e iguais. É como se fosse uma raiz só, tudo bem? Então, a gente vai achar só um ponto em que a gente vai ter um valor de x e o y seja 0, certo? Concordam que esse ponto aqui, o y é 0, já que ele está no meio ele tá no meio da reta y, ó. Então, independente do valor de x aqui, desse aqui seria 1, 2, 3, não sei. Eu montei um gráfico só para desenhar melhor na sua mente, tipo, para você imaginar melhor. O valor de y aqui é 0, tudo bem? E quando o delta for menor que 0, não há raiz real. Ou seja, não vai tocar no eixo x o gráfico. Não tem valor real para x que y seja 0. Não tem valor real para x, não vai ter valor real para x em que y seja 0. Ele não vai encostar o gráfico. Pode ser assim ou então pode ser assim, dependendo do valor de A, não é isso? Aqui seria A positivo e A negativo, certo? Pronto. Aqui são detalhes importantes para a gente já montar nosso gráfico. E acho que um dos mais importantes também são os valores do vértice, certo? Quando a gente tem uma parábola, vamos desenhar aqui uma parábola, a gente tem a quina dela, a ponta dela, o vértice dela. E esse ponto aqui é um ponto normal da parábola, um ponto comum que a gente pode determinar. E ele tem uma peculiaridade, a gente pode determinar pela fórmula, por duas fórmulas, certo? De x vértice, que a gente vai ter um valor para x, vamos supor que fosse mais ou menos assim. Certo? A gente vai ter um valor para x, que seria esse aqui, e um valor para y, que seria esse aqui. E a gente encontra a partir dessa fórmula. X vértice é igual a menos b sobre 2a, y vértice é igual a menos delta sobre 4a. E esse y vértice é muito usado em questão. Envolve valor mínimo e valor máximo. Por exemplo, quando fala sobre lucro máximo, quando fala, sei lá, população de bactérias, sei lá, população mínima, que seja, tudo bem? Depende de cada questão. A partir daqui a gente já pode montar nosso gráfico de uma função qualquer. Vamos supor a seguinte função. f de x é igual a x ao quadrado menos 2x menos 3. X ao quadrado menos 2x menos 3. Em que o nosso a vale 1, quando não tem nada aqui é porque vale 1, tudo bem? Nosso b vale menos 2 e nosso c vale menos 3. Primeiro, eu recomendo você monta delta, monta Bhaskara. Se você vê que vai precisar, então já comece com isso, vai logo de cara. Vamos lá. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Delta é igual a b ao quadrado, que no caso seria menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 3. Então, delta é igual a menos 2 ao quadrado, 4, menos com menos mais, então vai ficar 4 vezes 1, 4 vezes 3, 12, mais 12. 4 mais 12, 16. Pronto, a gente já sabe o valor de delta, e aqui a gente já pode pensar. Delta positivo, a gente vai ter duas raízes reais e diferentes. O gráfico vai intersectar, ó, spoiler, o eixo x em dois pontos, nesse e nesse. Vamos lá. A partir descobrindo o discriminante, descobrindo o valor de delta, a gente pode ir para Bhaskara.
x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. X é igual a menos b, no caso, menos 2, já que o b é menos 2, então menos b, então menos 2, que é o valor de b. Mais ou menos raiz de delta, no caso, mais ou menos raiz de 16, sobre 2 vezes a, no caso, 2 vezes 1, já que o a é 1, tudo bem? X é igual a 2, mais ou menos raiz de 16, que é 4, sobre 2 vezes 1, que é 2. Então, vamos ter x', x duas linhas. A gente não vai ter duas raízes, então vai ter dois valores de x diferentes. X', vou usar o resultado positivo. No caso, esse resultado aqui, certo? Positivo, usando o sinal positivo. X' é igual a 2 mais 4 sobre 2. 2 mais 4, 6. Dividido por 2, 3. A gente já tem nosso primeiro zero da função. X duas linhas. 2 menos 4, usando o resultado positivo agora. No caso, o valor de 4 negativo, perdão. Usando o valor negativo. X duas linhas é igual a 2 menos 4, que vai dar menos 2, sobre 2 vai dar menos 1. Então, a gente tem zero da função igual a 3 e tem o zero da função igual a menos 1. Que no caso, como eu falei, o zero da função é o valor de x para que y seja igual a zero. Então, a gente vai ter que quando x for 3, o y vai ser 0. E quando x for menos 1, o y vai ser 0, tudo bem? Ai, meu Deus, que gripe condenada. Outra coisa importante para montar o gráfico. X vértice, y vértice. Os valores, o vértice da nossa parábola, tudo bem? X vértice é igual a menos b sobre 2a. No caso, menos b, então o b é 2. Perdão, o b é menos 2. Vai ficar menos b menos 2. Sobre 2a. Menos com menos mais, 2 vezes 1, 2. 2 sobre 2, 2 dividido por 2, 1. Então, x vértice é igual a 1. Y vértice menos delta sobre 4a. Delta deu 16, se você voltar lá atrás. Então, delta deu 16, menos 16 sobre 4 vezes a, no caso, 4 vezes 1. Então, vai ficar menos 16 sobre 4, menos 16 sobre 4 dá menos 4. Menos com mais menos, 16 dividido por 4, 4. Perdão. Então, o vértice da nossa parábola vai ser x igual a 1, y igual a menos 4. Quando x for 1, y igual a menos 4, beleza? A gente, quando for desenhar, a gente vai ver isso direitinho. E outra coisa, pessoal, é um detalhe. Eu não falei que na folha passada que o C determina o ponto onde a parábola intersecta o eixo Y. Vamos comprovar isso agora? Vamos lá, pessoal. Se eu fizer o x igual a 0, o que a gente vai ter? F de 0 é igual a 0 ao quadrado, menos 2 vezes 0, menos 3. Estou pegando os valores aqui, ó, de x e substituindo por 0. Então, a gente vai ter f de 0 é igual a 0 ao quadrado, 0. Foi-se embora. Menos 2 vezes 0, 0. Foi-se embora. Sobrou menos 3. Então, quando o x for 0, o y for menos 3. Aí, vamos lá. Já vamos agora para o gráfico. Vou logo começar por esse ponto, já que está mais fresco na memória. Quando o x for 0, que é, no caso, o meio da reta x, que é essa aqui na horizontal. Quando o x for 0, que é no meio da reta x, o y, que é na vertical, vai ser igual a menos 3. Então, a gente já tem o nosso primeiro ponto da parábola, certo? Que era só você ver. O C não é menos 3? Então, você vai lá no eixo y e bota um ponto no menos 3. Primeiro ponto, já fizemos. Vamos lá. A gente não descobriu as duas raízes, x igual a 3 e x igual a menos 1? Então, a gente já marca os nossos dois outros pontos, que são os zeros da função, ou raízes que seja, certo? X igual a 3 e x igual a menos 1. Quando x foi 3, o y foi 0, já que está no meio do eixo y. E quando x foi menos 1, o y foi 0, já que está no meio do eixo y, tudo bem? Então, a gente já tem esse ponto aqui e esse ponto aqui. E, por fim, a gente pega o vértice da nossa parábola. A ponta da nossa parábola, a quina da nossa parábola, tudo bem? Que foi quando x for 1, y é menos 4. É só você trazer aqui, ó. Quando x for 1, peguei o x for 1,
o y vai ser menos 4. Então, eu vou trazer esse ponto aqui, ó, até o menos 4. Pá, trouxe. Então, faço o encontro dos dois e monto a minha parábola. Já que eu tenho o vértice, tenho esse ponto e tenho esses dois. É só tentar fazer a ligação, ó. Agora, os detalhes importantes. Pessoal, a parábola da função de segundo grau vai ser simétrica, certo? Ó, talvez não esteja muito bem desenhado aqui, mas ela é simétrica. O que tem para um lado, tem para o outro, tudo bem? E esse ponto do x aqui, ó, o x-vértice, é justamente o que divide, seria o nosso eixo de simetria, tudo bem? Certo? Algumas dicas perdidazinhas. Você pode resolver pelo método soma e produto, certo? Que é bem rapidinho também e dependendo da função você resolve muito mais rápido. Qualquer coisa vocês me perguntam pelo WhatsApp que eu posso explicar a vocês, certo? Porque aqui é bem resumidozinho mesmo. Outro detalhe, se você perceber, ele não vai dividir a parábola no meio, então você poderia descobrir esse valor aqui, fazendo a média aritmética entre essa raiz e essa raiz aqui. Por exemplo, 3 menos 1, 2. 2 dividido por 2, 1. A média aritmética soma os dois, no caso já que é 3 menos 1, seria 3 mais menos 1, então fica 3 menos 1, dividido pela quantidade de números aqui de algarismos ou parcelas que seja. Isso vai dar 1. 3 menos 1, 2. 2 dividido por 2, 1. Então, seria outra forma de achar o x do vértice, beleza? Enfim, pessoal. E outro detalhe, o A foi 1, no caso o A positivo, com cavidade para cima. Certo? Então, em resumo é isso. Tudo bem? Me desculpe talvez pela voz e pelos que eu fiz durante o vídeo, mas fazer o quê? Eu queria muito gravar esse vídeo porque, sei lá, eu gosto de gravar e é isso. Qualquer dúvida, meu WhatsApp vai estar na descrição. Quem já tem pode chamar, quem não tem, chama no WhatsApp ou no Instagram. Quem tá vendo esse vídeo provavelmente me conhece, né? E é isso, valeu.